Bom, pessoal, agora eu vou mostrar um pouquinho da parte prática. Eu preparei aqui para vocês um material. Uh, Aqui tem até o seguinte: tem um documento, um arquivo, né, chamado Service. Esse aqui que eu vou falar agora é a parte Linux, tá, pessoal? Porque a gente consegue visualizar isso aqui no Linux de maneira bem prática. Por quê? Porque o Linux ele tem essa proximidade mais quando se fala em servidor, tá? O Linux ele tem um preparo maior para ser servidor do que o Windows, tá? É claro que depende se você vai falar assim, por exemplo, o Active Directory é um dos servidores mais robustos para arquivo, né? Eu considero ele um servidor bem completo para você disponibilizar arquivos, né? Mas quando se fala aplicação web com HTTP, o Linux com certeza é o mais utilizado no mundo. É, POP, IMAP. Então você consegue fazer essas configurações no Linux de maneira muito tranquila. Então eu vou tentar sempre mostrar aí para vocês esses serviços no Linux, né? Então, eu fiz o seguinte, e aconselho a vocês. Eu instalei uma máquina aqui, tem uma máquina virtual. Eu gostaria que vocês fizessem isso na casa de vocês, tá? É, eu estou usando aqui o VirtualBox. Acredito que todos vocês já devem ter utilizado o VirtualBox. O VirtualBox é um gerenciador, né, de máquinas virtuais da Oracle. E eu instalei algumas máquinas aqui. Eu coloquei essa aqui, ó, rede de computadores prática. Vou pôr aqui nas configurações. Aqui dá para ver. Coloquei 4 GB de memória. Coloquei um disco de 55 GB. Eu tenho um adaptador de rede aqui que eu estou trabalhando no modo bridge. Por quê? Porque aí eu faço com que a minha máquina virtual esteja na mesma rede da minha máquina real, certo? Então, preparar o ambiente é muito importante, tá? Essa máquina eu baixei aqui, eu baixei aqui um Linux próprio do Ubuntu, próprio para servidor. Salvo engano, acho que tá aqui mesmo. Tenho certeza. Deixa eu ver. Bom, mas você pode vir aqui. Aconselho vocês a vir na web e baixar o Ubuntu Server. Ubuntu Server. Download. Vai entrar no site do Ubuntu, certo? E vai baixar o Ubuntu Server, tá? Ó, get Ubuntu Server. Faz download dele. Ele vai pedir para você preencher um. Pode baixar ele, nem precisou. Já veio direto aqui. Aí baixou, é só baixar. E deixa eu ver se está dentro do software. Tava aqui, tava o Deba. Eu não lembro onde que eu tinha colocado ele. Bom, mas é só você baixar. Quando você baixar, você vai vir aqui criar uma máquina nova. Põe aqui rede, computadores, Ubuntu. Aí você pode, aqui tem o Ubuntu, tem as suas versões, tá vendo? Eu tô baixando a 22, acho que é 22 mesmo, né? Próximo. Aí você define quanto de RAM que você vai usar. Definir 4096. O processador, você pode pôr quantos núcleos você vai querer, né? Quanto a CPU. Aí você coloca aqui o tamanho do disco. Eu ponho pelo menos 50 para ficar legal. Pronto, finaliza. Ele cria para você aqui, ó, eu acabei de criar a rede de computador. Deixa eu até configurar aqui para não ficar igual, né? Rede de computador 2. E aí você vem aqui com a máquina criada, configurar,
Você vai vir aqui em armazenamento. E aí você vai vir, põe no vazio e manda procurar aqui, ó. No meu caso, eu já tenho aqui, ó. Ele já achou aqui onde que estava a imagem, tá vendo? Ele está em software, precisa de software, tá vendo? É o 24.04. Ok. Pronto. Aí você vai iniciar. Ele vai começar a instalar o seu Ubuntu, tá? Quando você iniciar, ele vai ligar a VM aqui e vai começar a instalar o seu Ubuntu. Tá aqui, ó. Capturando o teclado. VirtualBox, você está criando uma máquina virtual. Aí ele fala, ó, você está querendo usar o Tree ou instalar. Então, a partir do momento que eu escolhi esse aqui, ele vai entrar nesse processo de instalação, tá? Aí vai perguntar layout de teclado, vai perguntar qual que é o usuário, vai perguntar a senha, né? Vai perguntar o que mais? Vai perguntar se você concorda com o que você definiu lá de disco, certo? Então, ele vai demorar um pouquinho, vai baixar os pacotes, enfim. Está executando, eu posso executar outra máquina. Vou executar outra máquina aqui enquanto ele processa aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Nós vamos agora fazer o que? A prática dentro da matéria. Então eu quero que vocês desbravem aí para poder configurar uma máquina Linux de maneira virtual, certo? Então é importante vocês terem essa dinâmica no seu computador para que a gente possa fazer as práticas de maneira legal, tá? Então assim, além do software da Cisco, a gente vai utilizar, né, uma arquitetura cliente-servidor na mesma máquina usando o VirtualBox, certo? Então, vamos lá. Agora eu liguei a minha máquina aqui, enquanto a outra uma tá instalando e a outra tá iniciando. E aí eu vou pôr assim, para ficar mais fácil. Não, vai ter que ser assim. Pronto. Bom, eu tô falando aqui que eu tô mostrando para você, eu quero mostrar para vocês este arquivo aqui, certo? Então eu vou lá na minha máquina aqui. Eu já criei aqui a máquina. Ok. Loguei, vou dar um clear aqui. Significa que o Linux, ele traz esse arquivo para mim. Eu não tenho ambiente gráfico, tá? O Ubuntu serve é só ambiente texto, justamente para ficar leve o serviço. Então eu vou pegar esse arquivo aqui. Esse arquivo ele trata o que? Ele tem a lista de todos os serviços de camada de aplicação e suas portas TCP e UDP. Eu tinha passado aqui, ó, as portas que são conhecidas, as registradas e as dinâmicas, né, que são a 49 até 60 e tantos mil. E aqui são as conhecidas. Essas portas são conhecidas porque elas são já reservadas para esses tipos de serviços que são conhecidos mundialmente, né? Então, os sistemas operacionais que são configurados e preparados para serem servidores, eles já estão preparados para isso. Então esse arquivo de configuração do Linux, ele já trata isso. Eu vou chamar aqui o editor nano service. Bom, tá aqui, ó, o arquivo com todas as portas, o echo, discard, DieTime, que é a 13 da parte de... Vamos localizar essas portas que são conhecidas aqui, se realmente isso aqui está no arquivo aqui, ó. A porta 21 do FTP aqui, ó. O FTP e o FSP que usa o DP ou LSTCP, aqui eu não tenho, não é orientado à conexão, eu não garanto que o pacote chegue, certo? Ó, o SSH aqui, a porta 22, TCP, Telnet 23, SMTP 25, mais portas para Times, Hosts, tem alguns protocolos, nem sei o que é. Domain aqui, que é a parte de DNS, Domain Name Server. O que mais que eu tenho aqui de protocolo? HTTP, ó, 80. POP
110. São todas portas conhecidas, né? NetBIOS, que é a parte de configuração, de compartilhamento. NetBIOS, que usa para Samba, né? No caso do Windows, para compartilhamento de arquivos. IMAP 2 a 143, também conhecida. São todas as portas que são disponibilizadas com seus determinados serviços, certo? O LDAP para autenticação. Olha o 443 aqui, ó. Portas seguras. Então, todas as portas que nós colocamos aqui no slide você consegue visualizar aqui nesse arquivo, certo? Aí nós temos, por exemplo, uma porta. Vamos pegar o MySQL. O MySQL é a porta 3306, né? 3306, aqui, ó. É uma porta. Ela é registrada pelo fabricante do MySQL. Já não é uma porta, tá vendo? Daqui para baixo já são portas registradas, certo? 5432 é do Postgres. Quer ver? 5432. 5432 é do Postgres. Bom, então são portas que estão disponíveis nesse arquivo e que essas portas que ficam do lado da camada de transporte estão falando quais são as aplicações que usam essas portas, tá? Então, porta HD, essa na camada de aplicação, camada de transporte, ok? E os sistemas operacionais que já estão preparados para esse tipo de trabalho têm arquivos e configurações para você poder fazer esse trabalho, ok? Bom, existe um comando que a gente tem, que é um comando de port scanner, que é o nmap. Por exemplo, se eu pôr aqui nmap localhost, ele está falando que eu estou com a porta 22 usando a camada de transporte TCP aberta para o serviço SSH. Significa que eu consigo usar um cliente de SSH. Eu sei que esse meu IP é o 92.168.181. Eu consigo chegar lá e fazer uma conexão remota usando esse IP. Aqui, ó, se eu der um if config, eu vou saber que 81, tá vendo? Então eu estou conectado remotamente, claro, eu estou na mesma máquina usando aqui uma configuração que eu fiz, né, vamos aqui para vocês verem. Vamos aqui, ó, direto no terminal, sem usar o put, né? Se eu vim aqui colocar um IP config, eu estou na máquina 34, desculpa, porque eu estou usando o Wi-Fi aqui, ok? Estou usando esse. Então eu estou no 34. Se eu estou no 34, eu consigo chegar no 81, que é a minha máquina virtual. Então eu vou pingar nela. Estou conseguindo chegar nela. Se eu consigo chegar nela, os prompts de comando, né, o shell de comando do Windows já vem com o cliente SSH. Se você digitar SSH aqui, você vai ver todos os parâmetros que ele pode passar. Então eu posso fazer dessa forma também, que eu consiga. Isso a gente vai ver na prática daqui uns dias, mas o que eu quero mostrar para vocês é só justamente essa questão das configurações. Local host. Opa, nmap local host não funcionou porque o que é nmap menos local. Está errado. Tá aí. Ok, então. Mostrei para vocês então o arquivo service. Então eu mostrei para vocês tanto que ele é interessante. Ele mostra todas as portas com seus serviços. Claro que para mim habilitar esse serviço aqui, eu tenho que configurar um servidor SSH para que eu consiga permitir um cliente acessar remotamente o servidor SSH. Isso nós vamos ver semana que vem. Ok. Bom, mais alguns comandinhos básicos, né? Aqui a gente já fez isso aqui, a gente já acessou o service, localizamos todas essas portas, certo? Não, o DHCP aqui não, vamos lá. O etc nano service. Então vamos aqui qual que ele falou mesmo? O FTP é o 21, tá aqui.
O SSH é o 22, tá aqui. O DNS é o 53, tá aqui, tanto o DP como o SMTP é o 100, é o 25 SMTP, desculpa. 25 tá aqui. O DHCP é o 67, né? 67, 68. Ele tá com boot, isso mesmo. Ele está com o serviço, o nome da aplicação que utiliza o serviço, tá? Ok. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um cat service grep DHCP, se tivesse a palavra DHCP, ele está usando a parte cliente 547. E com certeza está usando criptografia. Ah, desculpa, IPv6. Na realidade ele é a 6768. É essa aqui, ó. Boot pass. Ok. Beleza. Bom, falamos então do arquivinho service, que permite ter essa dinâmica bem legal pra gente aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Bom, agora é o seguinte. Agora vamos usar um comandinho chamado NSLOOKUP. Isso aqui é muito comum para a gente ver a questão do DNS, tá? Mostra o IP, tá vendo? Correspondente ao nome de domínio. Então, vou colocar aqui. Ó, esse aqui é o IP do Google. Então, quando eu quiser ver o IP do Google, claro que se eu der o ping aqui, né? Algumas... eu vou ver o mesmo IP, ó. Certo? Vai funcionar também, mas o NSLOOKUP ele traz justamente essa resolução de nome. Ó, eu vou pôr aqui maurowars.com.br. Ele já não... acho que não tem um www, desculpa. Ó, ele trata aqui, ó, 147.79.87. Deixa eu pegar lá para vocês verem. É onde que eu hospedei o meu site, tá na Hostinger. Eu acho que é isso aqui. Olha lá. 147.79.87.115, certinho. Então, eu consigo saber qual que é o IP daquele determinado domínio. Ó, o do IFTM. Que mais? Do da UOL. Hoje ele já está até trazendo com os IPs IPv6, tá vendo? Já está adiantado. Os Estados Unidos já estão trabalhando com arquitetura já de IPs de IPv6. Legal. Bom, então lookup, muito legal. Comandinho bem básico, que responde a você fazer essas conversões de nome para domínio, domínio para nome. Vamos para o próximo. O dig é muito parecido com o NSLOOKUP. Ele traz mais informações, tá? Ó, ele traz uma série de informações. O meu é o Ubuntu 24. Ó, ele traz algumas correspondências de sistema, tamanho, enfim. Ele traz informações mais detalhadas de onde que está o seu servidor. Então o dig ele mostra detalhes mais técnicos de quem que é a autoridade, né? É mais avançado do que o NSLOOKUP. Esse comandinho eu também gosto bastante dele, tá? É o curl. O curl a gente usa bastante para fazer testes de aplicações. Não veio? Copiar. Foi agora. O que ele fala? Ele mostra para você o seu HTML. Mostra o seu... ó, mostra toda a sua estrutura de HTML. Quer ver? Isso aqui é do meu site. Trabalho de conclusão de curso. Tá vendo? Ele traz o site. Ele testa o seu site, na realidade, para ver se você está
conseguindo ter retorno, né? Isso é muito útil quando a gente está programando, tá vendo? Ele exibe o código-fonte do HTML. O servidor vai retornar esse código do HTML e ele vai demonstrar para você. E você pode usar com esses parâmetros aqui, ó, menos i, vai só o cabeçalho, tá vendo? É bem legal, bem um comandinho bem, não feio, não. Cur menos i maiúsculo. Aí você tem que passar o protocolo, tá? No caso, nós estamos usando aqui o HTTPS. Esse teclado aqui eu não configurei. Ele trouxe só o cabeçalho para mim, tá vendo? Só informações correspondentes ao cabeçalho da aplicação. Bem legal o curl também. Por último, não sei se vocês conhecem o wget. O wget é para quando você quer fazer um download usando o protocolo HTTP. Então, eu quero baixar o site do IFTM. Pronto. Ele não vai permitir porque o firewall do IFTM não permite, né? Eu vou baixar do Mauro. mauromorris.com.br. Permissão negada também. O hosting também não permite. Vamos ver. Claro que vai depender das políticas de segurança. Permissão negada também. Ah, não, tá certo. Eu tô. Não é nem isso, não. Eu tava no lugar, dentro da pasta etc. Ele não permite eu gravar aqui dentro. Agora vai permitir, ó. Ó, isso, agora tá certo. Então, eu tô dentro do index da Google. Ó, esse aqui é o do. Deixa eu apagar aqui. RM index 1. Beleza, não tem index nenhum aqui mais. wget. Deu um ls aqui. Tá lá o index do Google. Esse site é do Google. Ó, Google. Então qualquer site que se der o wget, agora veio com 1, né? Ponto 1. Aí, ó. Esse é meu site. Eu usei um template do Bootstrap, ó. Tá aqui, ó. Vesper. Aí é isso mesmo. Ele baixou o site completo. O index, né? Então, quando você quiser baixar um wget, pode ser. Eu uso muito para quando a gente quer fazer um download de um arquivo mesmo, né? Então eu uso o wget para a gente puxar arquivos. Bom, no mais é isso aí. A aula de hoje era isso, né? Camada de aplicação na parte mais básica. E semana que vem a gente vai entrar nas configurações de servidores com uso de cliente. Nós vamos fazer a parte de DNS e DHCP. Falou, pessoal, um abraço para vocês.